Boa noite. Com muita alegria, estamos aqui novamente representando o Grupo Espírita Irmão Gabriel no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de começar esta palestra, vamos fazer uma prece de harmonização. Senhor, nesta noite de dezembro, próximos que estamos para celebrar o nascimento do seu Filho amado, que muito veio nos ensinar, nesta data que nos faz o coração mais brando e renova as nossas esperanças, venho pedir que nos acompanhe em nossa jornada terrestre com seu amor e conhecimento, que nos ampare com sua sabedoria, para que possamos aceitar nossa vida, amar nossos irmãos e reconhecer sua presença em tudo e em todos. Que seu amor seja a luz que nos guia pelo caminho da caridade e da compaixão. E que nosso caminhar seja de aceitação pelos ensinamentos que estamos tendo e confiante que o Senhor nos guia pelo melhor trajeto e sempre envia seus mensageiros para nos acompanhar de perto. Que este estudo possa esclarecer e orientar nossa vida para uma transformação moral e que possamos vivenciar toda a sua glória em paz e em harmonia. Que assim seja. Bom, então vamos começar a palestra. Hoje falaremos sobre o item 6 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lembrar do que se trata esse capítulo, né? É sobre a passagem evangélica de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele vai odiar a um e amar ao outro, ou vai se afeiçoar a um e desprezar o outro. Não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza, né? O Deus do dinheiro. E esse item 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, fala sobre a parábola dos talentos. E a parábola diz assim, que um senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Distribuiu seus talentos segundo a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 5, ao segundo 2 e ao terceiro somente 1, e partiu. Aquele que recebeu 5 negociou com o dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que recebeu 2 também negociou e ganhou mais 2. Mas o servidor que recebeu apenas 1 cavou um buraco na terra e guardou o dinheiro do seu amo lá escondidinho. Depois de muito tempo, o senhor retornou da viagem e chamou eles 3 para que prestassem contas. O que tinha recebido 5 explicou que além dos 5 ele trazia mais 5. E o senhor ficou feliz e falou: você é fiel com pouca coisa, vou lhe dar muito mais. E aquele que recebeu 2 explicou também que trazia mais 2. E o senhor falou a mesma coisa: você é fiel com pouca coisa e eu vou lhe dar muito mais. Só que aquele que tinha recebido 1 se apresentou e disse: Senhor, eu sei que o senhor é muito exigente e que colhe também onde não semeou. Por isso, com medo, escondi o talento na terra e estou devolvendo para o senhor o que lhe pertence. O amo ficou muito bravo. Falou assim: que preguiçoso que você é. Se você sabia que eu era exigente, você devia ter colocado pelo menos o dinheiro no banco. Assim, eu poderia retirar os juros que me pertenciam.
Então tirem o talento dele e deem ao servidor que possui 10 talentos. Porque é preciso dar a todos os que têm e eles ficarão na abundância. Mas aquele que nada tem, deve-se tirar até mesmo o que lhe parece ter. E joguem esse servidor inútil nas trevas, onde haverá prantos e ranger de dentes. Esta passagem evangélica de Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 a 30. Bom, não podemos interpretar esta parábola somente com a visão material, né? Onde cada um recebe uma quantia em dinheiro e duplica ou não faz nada. Onde quem trabalha e duplica o que recebe merecerá o reino do céu. E aquele que não faz nada com seu dinheiro, que procrastina, que tem preguiça, não se esforça, sofrerá nas trevas. Mas interpretar como vivemos na nossa comunidade terra, né? O Senhor da parábola é como Deus, que nos dá as oportunidades de encarnação e reencarnação para vivenciarmos a experiência que vai fazer aumentar as nossas virtudes, os nossos talentos. Portanto, os talentos são dados de acordo com a nossa evolução espiritual. Já está dito na parábola, né? Exemplo também que podemos entender o ditado que diz que Deus não dá a cruz mais pesada que possamos carregar. Recebemos a encarnação mais adequada para o nosso aprendizado. Quem é mais rico em talentos recebe mais trabalho e também mais cobrança. E ao passo que o mais pobre receberá pouco, que é a cruz ideal que possa aguentar. E no caso da nossa parábola, o mais pobre se limitou a enterrar o talento que tinha recebido. Será que o bem que poderia ter feito com esse talento passou a pesar negativamente em sua economia espiritual? Ele, deixando aquele dinheiro enterrado, sem ao menos poder usar para ajudar alguém que precisasse daquele dinheiro, né? E ele também não foi lançado nas trevas propriamente dita, mas esta falta de ação, esta passividade, essa procrastinação que vai pesar na sua consciência e que causará os prantos e ranger de dentes. Esta parábola de Jesus nos consola sobre as diferenças, né? E nos adverte que só depende da nossa disciplina a conquista de novos talentos. Temos de presente, quando encarnamos, a oportunidade do trabalho, da resiliência e do esforço. E como fazer para trabalhar nesta conquista? São várias etapas que temos que seguir e, a princípio, é preciso entender que nada do que experimentamos é causado por algo externo, isto é, externo à nossa bagagem espiritual. Tudo que experimentamos é resultado das nossas próprias escolhas, desta vida ou da passada. Ninguém é culpado, o mundo é inocente. Em nossa vida atual, quem nos acompanha, nosso trabalho, os vizinhos e qualquer outra pedra em nosso caminho, são as escolhas que os nossos mentores, junto a nós, quando na espiritualidade, antes de encarnarmos, planejaram para um melhor aproveitamento desta encarnação. Outro ponto muito importante é o nosso livre-arbítrio, que nos deixa escolher qual caminho a seguir, mas também nos cobra ou nos penaliza quando não fazemos a melhor escolha. Devemos lembrar que não somos penalizados com prantos ou ranger de dentes, mas com a consciência que nos adverte, recordando sempre do mal que praticamos ou pelo bem que deixamos de fazer. Então, quando algo me acontece
que me perturba, ou me atrapalha, ou me causa dor, eu posso perguntar, sabendo que sou responsável pelas minhas escolhas: isto foi eu que criei? É meu? É para mim? E posso, através das minhas atitudes, mudar a situação? Bom, aí temos duas situações. Por exemplo, se for uma coisa externa, que você não tem poder, por exemplo, uma chuva torrencial, se você age sem medo, sem culpa e sem julgamento, muitas vezes depois a gente faz uma reflexão, né? E vê como que a gente poderia ter agido, né, antes, né, durante o acontecimento. Então, o primeiro passo seria permitir e aceitar o que está acontecendo, no caso da chuva, né? E sentir a emoção gerada no momento. Será que é medo, raiva, desolação, o que que for? E não nomear esse sentimento, deixar esse sentimento passar pelo corpo e sentir em qual órgão do corpo ele está tocando. Pode ser um nó na garganta, na barriga, uma dor de cabeça, em vários locais, né? E o segundo passo, lembrar que o que vivemos é resultado da nossa escolha, inclusive passar por essa experiência de uma chuva forte. Aí chega o momento da análise que não sabemos o que fazer. Nesse momento, nós temos nossos guias para nos ajudar. Peça ajuda, ore, entregue. Agora, outra situação pode ser que você esteja vivenciando algo que seja ao seu alcance, mas que está te causando desconforto, dor, medo. E os passos são semelhantes. Sinta no corpo, sem nomear, a emoção que você está sentindo. Lembre-se que é seu, porque é resultado das suas escolhas. E também, de novo, você não sabe como modificar a situação? Novamente, peça ajuda, ore. E agora a quarta etapa é diferente. Aí que chegou a hora de agir, de modificar a atitude, de calar quando for necessário, de se desculpar, de ajudar, de pedir ajuda para quem for, de abraçar, várias coisas dependendo do que você está vivenciando. Mas a gente tem um mau hábito de agir conforme o nosso orgulho ou o ego manda. Que é primeiro a gente julga o acontecimento, depois a gente sente culpa, medo, raiva, aí a gente encontra um culpado. Nunca nos responsabilizamos. A gente culpa o destino, o karma, né? Até o pobre do obsessor. E aí, quando a gente acusa, a gente se isenta da culpa. Esquecemos novamente que somos os causadores do nosso destino. Vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje eu vou fazer um pão. Aí eu pego os ingredientes, a farinha, o azeite, o sal, a água, o fermento, misturo tudo, deixo o tempo de crescimento, moldo os meus pãezinhos e coloco no forno para assar. Aí, quando eu vou tirar o pão do forno, aconteceu algo diferente do meu esperado. O pão não cresceu. Aí eu falo assim, nossa, que fermento velho. Será que foi isso? Aí o pão queimou. Aí eu vou falar, culpa do forno que está desregulado. Ou se o meu pão ficou salgado, eu vou culpar a medida ou a receita que me deram que estava errada. Agora, todos os ingredientes que eu coloquei foram da minha escolha, não foram? Eu que peguei a farinha, o azeite, o sal, eu que medi tudo, né? Então,
a gente chega à conclusão que tudo que a gente faz é neutro. Isso é, não tem valor, mas tem o valor que eu vou dar para ele. Se no episódio da minha padaria caseira criou um problema para mim, aí eu vou ficar o dia inteiro chorando aquele pão que deu errado, achando o culpado, né, da ocasião, vai me deixar triste, magoada, com raiva. Aí eu pergunto que benefício que está me trazendo. Mas se eu mudar de postura e no mesmo episódio da minha padaria caseira, eu simplesmente olhar para aquele pão duro, ou queimado, ou salgado, e acolher a minha inexperiência ou falta de sorte, a minha reação vai ser totalmente diferente. Provavelmente eu vou rir do que aconteceu, vou aceitar e entender que não tem um culpado, que não tem certo ou errado, que isso é neutro e eu que estou dando valor, nomeando o certo ou o errado. E a grande vida de Jesus e o seu cabedal de ensinamentos nos deixou o caminho que a gente tem que seguir. E o primeiro caminho para seguir é amar o próximo como a si mesmo. Mas para amar o próximo como a si mesmo, primeiro a gente precisa se amar. Mas nós estamos nos amando, julgando tanto assim? Nós estamos nos respeitando? Ou sempre nos culpando, trazendo à tona as lembranças das nossas atitudes incorretas? Ou melhor, que nomeamos incorretas? E também nós temos visto em todos os novos ensinamentos que nos chegam tanto através da ciência quanto da espiritualidade, da importância de viver o aqui e o agora. E o que é o aqui e o agora? O aqui é estar com o seu pensamento onde seu corpo está. E o agora é estar no momento presente, nem preso no que você fez ou deixou de fazer no passado, ou imaginando ou idealizando um futuro que não sabemos se e como acontecerá. Ficar no aqui e agora não é fácil para a nossa mente pensante, pois nós temos inúmeros pensamentos. A nossa mente cria e gera muitos pensamentos que não nos deixam ficar atento ao que está acontecendo. Nos tiram do momento presente, que se analisarmos é o único que existe. Ficamos presos nos nossos afazeres, na lista de coisas que pretendemos fazer, nas nossas historinhas, nas cobranças, nas mágoas e criando às vezes sentimentos negativos, destrutivos ou mesmo prazerosos, mas que, como disse antes, nos afastam do agora. E nós temos uma ferramenta muito antiga e que faz parte também no Evangelho de Jesus, que deixamos de lado por não interpretar corretamente os seus ensinamentos. E essa ferramenta se chama meditar. Se a gente for ver no Evangelho, quantas vezes Jesus sai para meditar? Inúmeras. Eu vou citar 3 no exemplo. 2 em passagem de Lucas, uma no capítulo 4, versículo 14, e outra no capítulo 16, versículos 12 e 13, e outra em Marcos, capítulo 6, versículo 46. Jesus se retirava para orar ou para meditar. E ele nos ensinou também a orar e vigiar, que nada mais é que uma meditação. As pessoas acham
que não irão meditar porque não conseguem ficar em posição de lótus. Ou se já tentaram meditar, percebem que continuam a ter inúmeros pensamentos que ainda tinham. Então, antes de tentar, já desistem porque a posição é desconfortável e depois de poucas tentativas falam: a meditação não funciona porque os pensamentos ainda estão presentes na minha prática. Mas eu vou contar a minha experiência. Eu medito em qualquer posição, sentada, deitada, na rede, na cadeira de balanço, onde eu estiver. E depois de 9 anos de prática, eu posso afirmar que ainda tenho muitos pensamentos na minha meditação. E os meus professores, eles falam isso, que está tudo certo, que está bom. Tudo está certo na prática de meditação. Ter pensamentos, não ter pensamentos, ter sensações corporais, não ter sensações corporais e outras coisas mais. É preciso dar início e quebrar o tabu do eu não consigo, não é para mim. É importante procurar fazer a prática 3 vezes ao dia, se possível com sessões de 20 minutos cada, pela manhã ao acordar, ao meio do dia ou ao final da tarde e antes de dormir. Vou contar os benefícios que me trouxeram. Passei a ser menos ansiosa, a me manter mais organizada, pois aprendi que tudo tem seu tempo e que tudo acontece se tiver que acontecer. E lembrando que sou responsável por tudo que faço e que me sucede. E é só a gente se programar, não é? Verifiquei também que as respostas vêm mais fácil. As intuições, as soluções, e mesmo que seja algo sem solução, vem tudo com menos sofrimento, porque estou aprendendo, me esforçando para viver o momento presente, o agora. E para meditar e praticar essa meditação que Jesus nos ensinou de orar e vigiar, a gente tem que dividir em 2 partes. Então, a primeira parte é orar, né? Mas orar é não ficar fazendo aquela oração completa, repetitiva. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, né? Mas fazer uma oração curta. Você pode criar essa oração curta, que é uma frase, né? Eu vou dar um exemplo da minha frase curta. Eu sou como Deus me criou. Então, vamos iniciar a nossa meditação. Vou me sentar num lugar confortável, ou deitar, ou escolher um lugar que eu me sinta bem. Não precisa nem música, nem incenso, nada disso. Aí, vamos pensar aquela frase. Eu sou como Deus me criou. Mas não precisa ficar repetindo essa frase como um mantra. Você vai pensar essa frase e soltar. E aí vem a segunda parte, que é vigiar. E o que você vai vigiar? Nada no sentido de ficar cuidando, mas no sentido de ficar observando. Observando o quê? O momento, os ruídos, o seu corpo, o perfume do ar. E se você se perceber que se perdeu em algum pensamento, não tem problema, pois eles fazem parte desse processo. Você simplesmente vai colocar a sua frase novamente. Eu sou como Deus me criou. E observar de novo. Difícil? Não é, né? Mas vocês devem estar falando, não é fácil. Mas no começo realmente parece um pesadelo. Porque podem aparecer muitas sensações corporais. Começa a coçar o corpo,
dá faniquito, dá vontade de levantar, se mexer. Pode fazer tudo isso. Só não recomendo se levantar, porque aí é fácil desistir. Podem aparecer também muitos pensamentos que fazem parte do processo. E você só tem que observar. Por exemplo, se você estivesse olhando para um céu azul, né? Imagina que os pensamentos são as nuvens que estão passando nesse céu azul. Você se prende olhando uma nuvem? Não, né? Então, não se prenda pelo pensamento. Eles são que nem nuvens passando pelo céu. E novamente, se você percebeu aquele pensamento, coloque a sua frase. Eu sou como Deus me criou. Na sua prática também, pode não existir nada. Ou pode existir uma luz, uma ausência de luz. E essas experiências também fazem parte do orar e vigiar. Pode acontecer também de chegar uma resposta a um problema, uma lembrança. Você pode ter uma visão agradável ou mesmo uma desagradável. Mas, novamente, não se prenda nestas experiências, porque o objetivo é ficar no momento presente. E este é somente o exercício que te conduz a ele. E é igual ao exercício físico. Cada vez que você mais pratica, mais atento e vigilante você vai ficar. E além do orar e vigiar 3 vezes ao dia, de olhos fechados, comece a introduzir esta prática também na sua vida desperta. Esteja mais atento e alerta ao que está fazendo. Ao escovar os dentes pela manhã, preste atenção somente neste afazer. Do mesmo jeito, quando você for tomar banho, preste atenção somente na água caindo. Durante as refeições, fique só atento ao que está comendo, cozinhando, dirigindo. E vivendo mais o agora, você vai estar mais alerta às suas reações, suas expectativas, suas conquistas e os seus problemas. Vai reagir menos e ao aprender a usar esta oração e vigilância que te trazem para o presente e te ajudam a ser mais proativo. E estando mais atento, você praticará mais os ensinamentos do Mestre, que são todos de amor e de caridade. Saberá aceitar e entender o porquê da sua existência e a de todos. Como diz na parábola, que um recebe 5, outro 2 e outro 1, conforme sua capacidade, aprenda a enxergar e assumir que todos somos irmãos, vivendo momentos diferentes. E se lembrar que as pessoas não agem como você gostaria que elas agissem, ou como você acha que elas deveriam agir. Sair do redemoinho da sua mente, que te afasta do que é verdadeiro, que é o amor e a compaixão. E para encerrar, frisar novamente que você não é vítima do mundo, mas responsável pelo que está vivenciando. O poema a seguir chama-se Súplica de Natal, escrito por Aparecida, do livro Antologia Mediúnica do Natal, de Chico Xavier. Amado Jesus, na excelsa manjedoura, que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos em teu nome irmãos uns dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas, a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda
não somente na luz de seu Santo Natal, mas em todos os dias, agora e sempre. Que todos tenhamos um Natal de amor e muita paz para os nossos corações. Que assim seja.